Na lição de hoje estudaremos sobre o reinado de Josias, um rei que se propôs a ser fiel a Deus, tirando toda a idolatria e fazendo com que o nome do Senhor fosse glorificado e a lei do Senhor restabelecida. Inscreva-se no canal, dê um like, ative o sininho para receber mais vídeos relativos às aulas do nosso trimestre. A lição de hoje é a lição de número 12, datada do dia 19 de setembro de 2021, com o título O Reinado de Josias. O texto áureo está em 2 Reis 22:8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. A verdade prática. Nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. Hoje é comemorado o Dia Nacional da Escola Dominical. Então, nesse dia 19 de setembro, as igrejas então se lembram da fundação da Escola Dominical, seu fundador, Robert Hykes, na Inglaterra, como também no Brasil. E há uma comemoração voltada para a maior agência educacional do mundo, que é a Escola Dominical. Então, todos os domingos no Brasil, pela manhã, milhares e milhares de alunos estão voltados para o ensino da Palavra de Deus. Então, nós devemos enfatizar no dia de hoje a importância de se estudar a Palavra de Deus, a aplicabilidade da Palavra de Deus em nossa vida, na vida da igreja. Então, nós devemos lembrar dos nossos primórdios, como que foi a fundação da Escola Dominical, o período da criação de lições bíblicas, a importância de Samuel Nastro na educação cristã brasileira, ele que foi um dos homens, o tripé do fundamento do pentecostalismo no Brasil através das Assembleias de Deus, Daniel Berg, um grande evangelista, Gunnar Vingre, um grande ensinador, pregador e ganhador de almas, e também Samuel Nastro dinamizando o ensino através dos jornais, as notícias dos jornais. Hoje é o nosso mensageiro da paz, as lições bíblicas, as escolas bíblicas de obreiro, as conversões gerais do Brasil e tantas outras contribuições que através da educação cristã a igreja tem recebido. Então sempre é bom enfatizar a origem da Escola Dominical, a sua importância e voltar às raízes, porque nos dias atuais muitas pessoas já não valorizam tanto a Escola Dominical como no passado. A participação em certos locais de alunos na Escola Dominical, em certas cidades, certos estados do Brasil, tem diminuído grandiosamente, devido à falta de interesse pela Escola Dominical, ou talvez de preparo de professores, ou do preparo da aula, ou da dinamização da aula. O certo é que não devemos deixar de enfatizar, de cobrar a participação da igreja e fazer com que a igreja se envolva na Escola Bíblica Dominical, porque é através desses conhecimentos bíblicos que nós adquirimos o conhecimento de Deus através da Bíblia e a maturidade cristã. O texto da lição de hoje fala de Josias, que começou a reinar com 8 anos de idade, depois que a sua parentela morreu. Então coube a Josias ser o sucessor no trono, porque assim se dava a dinastia, passava de pai para filhos e para os parentes mais próximos. E no caso de Josias, coube a ele, apesar de pouca idade, mas ele foi colocado e estabelecido no trono e ensinado, logicamente, através dos conselheiros dos seus pais, através do sacerdote que o instruía nas leis do Senhor. Ele cresce com o temor do Senhor. Por isso que a Bíblia enfatiza que com 8 anos de idade ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi seu pai e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. A importância de educar os nossos filhos no temor da palavra é exatamente essa, que quando eles crescerem, não se esquecerão das leis do Senhor. Sempre terão em mente tudo aquilo que foi ensinado.
Um exemplo disso é Moisés, que foi criado pela própria mãe, a mando da princesa que o havia achado no rio Nilo. Mas a mãe o instruiu no temor do Senhor, falando de quem ele era descendente, qual que era o seu povo, os objetivos que Deus tinha com ele, e aquilo ele aprendeu quando criança. E depois, quando adulto, ele se recusa a ser chamado filho da filha de Faraó e então quer estar próximo ao seu povo, vendo o sofrimento do seu povo. Então a importância do ensino para a criança. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho em que deve andar. Salomão ele diz para os pais e para os filhos em Provérbios 4 que ele era tenro em idade, bem novo, quando o seu pai ensinou os conselhos do Senhor, quando a sua mãe ensinou os mandamentos do Senhor, e através da obediência, das instruções, dos mandamentos do pai e do temor das palavras da mãe, dos conselhos da mãe, ele se tornou sábio e temeu ao Senhor. O princípio da sabedoria, conforme ele, é temer ao Senhor. Então, ensinar os nossos filhos a temer ao Senhor faz com que eles cresçam nessa perspectiva de esperança, de confiança e de servidão ao nosso Deus e obediência à sua lei. A Bíblia diz que no 8º ano do seu reinado, Josias continuou na busca do Senhor, na busca dos seus conhecimentos, fala no Deus de Davi. E então ele começou a purificar Jerusalém, a nação, de tudo aquilo que ela havia sido contaminada pelo paganismo, pela idolatria. Porque o pecado que mais causa a ira de Deus é a idolatria. Como que um povo inteligente, um povo sábio e de conhecimento, que conhece um Deus de milagres, que presenciaram milagres no passado, através da travessia do Mar Vermelho, das pragas do Egito, dos maiores milagres da Bíblia que estão no deserto, e ouviram a voz de Deus e de repente se distanciam dessa voz para servir a madeiras, pratas, pedras, ídolos feitos desses objetos que não falam, que não ouvem. Então é o emburrecimento da inteligência humana. Isso causa a ira de Deus quando nós tiramos os nossos olhos de um Deus que é vivo e colocamos em um objeto, em um pedaço de pedra, de pau, de madeira. Então isso causa a ira de Deus, porque Deus fez o homem inteligente. Mas o homem, através do pecado, fica cego e não percebe a grandeza do seu próprio Deus e vai servir a objetos, animais, aves. Tem uns que adoram o rio, o sol, lua, terra. Então isso causa a ira de Deus. E Josias fez exatamente isso. Começou a tirar do meio do povo esse tipo de idolatria, derrubando os altares que haviam espalhados por todo Israel, altares para deuses estranhos, e ele vai quebrando, vai limpando, sobe nas montanhas onde as pessoas geralmente subiam para oferecer ídolos, e quebram esses altares, destrói esses ídolos. Uma coisa que ele percebe é que o templo do Senhor está fechado. O templo aonde era oferecido as leis cerimoniais, ainda era o período das leis cerimoniais, da cerimônia do culto, da cerimônia da adoração, de oferecer sacrifícios no altar de holocausto como símbolo da cruz de Cristo, oferecer os incensos no altar de incenso que deveria queimar, ter o uso da bacia com água, a arca da aliança, o ritual todo das leis cerimoniais que eram presentes no Antigo Testamento a partir de Êxodo, eles tinham cessado nesse reinado de Josias. E Josias não percebe isso, então o texto diz que ele vai em busca de reformar o templo do Senhor. Ainda serviam ao Deus de Baal, e Josias manda derrubar os Baalins, juntamente com a presença dos sacerdotes, que os sacerdotes eram os conhecedores da lei do Senhor, e então, junto com Josias, buscavam esta melhoria, esta purificação, trazendo arrependimento, que o povo havia se distanciado da lei do Senhor. Serviam a outros deuses, e esta atitude do povo de Israel causou a maldição para o seu povo. O povo está vivendo em um período miserável de esfriamento espiritual, e agora Josias está propondo uma reforma em todo Judá.
e nas cidades que ele então reina, e traz de volta o povo ao arrependimento, e então vai destruindo os deuses que eram os Baalins, e as pessoas que adoravam Baal estavam arrependidas através da ordem de Josias e das instruções do sacerdote. No primeiro tópico, Josias repara o templo, e no subtópico, achei o livro no templo do Senhor. Então, quando abriram-se a porta do templo e começaram a fazer a purificação do templo, a limpeza, a reabertura do templo, que muitos anos estava fechado, que as pessoas não adoravam, não ofereciam ofertas ao Senhor, acharam o livro da lei do Senhor. E então, quando começaram a leitura do livro, foi que perceberam que eles haviam desobedecido a Deus e praticado coisas que o livro condenava. E quando praticavam os desvios da lei do Senhor, as consequências eram inevitáveis. E quando Josias percebe que eles estão distantes do livro do Senhor, então há uma comoção, há um arrependimento. Ele rasgou as suas vestes para chorar a Deus, buscar a Deus o arrependimento, o perdão pelo desvio de toda a nação. Que a nação havia se distanciado e haviam praticado coisas abomináveis às leis do Senhor, que a lei dizia que não era para fazer, as orientações estavam na lei. Quando nós paramos de observar a Bíblia, nós perdemos a nossa essência, porque a Bíblia é quem dirige os nossos passos. O salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, quando nós deixamos de ler a Bíblia, paramos de meditar nela, ela não dá, então, as instruções que nós precisamos. Porque as instruções estão lá, mas quando não lemos, não buscamos, não entendemos, nós perdemos a essência da nossa caminhada. E a partir daí praticamos atos que a Bíblia pode condenar. Podemos caminhar por caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles é a destruição. Se quisermos saber sobre a santidade, é a leitura da palavra que vai nos orientar como ser santo. Se quisermos saber sobre a graça divina, é a leitura da Bíblia Sagrada que vai instruir sobre a graça plena de Deus. Se quisermos saber sobre os nossos pecados, a Bíblia ela é como a bacia de água feita com os espelhos das mulheres, que vai refletir as nossas próprias falhas. Quando fazemos a leitura da Bíblia, ela vai dizer se estamos praticando ou fazendo atos que ela condena ou não. E cabe a nós obedecer os mandamentos do Senhor e arrependermos-nos dos erros que às vezes praticamos, que a Bíblia condena. E foi assim com o livro da lei que Josias começou a ler. Ele percebeu que o povo havia se distanciado de Deus, que a idolatria graçava no meio do povo de Deus e que Deus havia se distanciado, ou aliás, o povo havia se distanciado de Deus, porque não é Deus que se distancia, somos nós que nos distanciamos de Deus quando pegamos caminhos que não levam ao conhecimento do nosso Deus, ou à santificação plena, ou à aproximação do nosso Deus. Então o povo estava distante. Com a leitura, Josias percebe a gravidade de estarem distantes, e então ele chora arrependido, rasga as suas vestes, como diz o texto, quando alguém leu e descobriu que havia uma sentença para cumprir-se. Deus traria o juízo sobre esta desobediência, que o povo soube, então ficaram contristados, arrependidos, coração dilacerado, rasgaram as suas vestes e através da profetisa Hulda foram consultar para saber se os pecados da nação seriam cobrados nos dias de Josias, apesar de que Josias estava arrependido. Então a profetisa Hulda disse que sobre Judá viriam o juízo divino e que o nível do juízo já havia sido atingido e posteriormente viria a sentença, a consequência dos pecados praticados pelo povo de Israel. Então a profetisa confirmou que Jerusalém realmente seria destruída, mas que por amor a Josias, isso só aconteceria após a morte de Josias. Olha só quão importante é quando nós nos quebrantamos diante de Deus,
quando nós nos arrependemos na presença do Altíssimo, quando nós buscamos a misericórdia de Deus, quando nós se humilhamos diante da presença de Deus. Por isso que o texto bíblico vai dizer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, então por isso que Deus ouvirá. Mas é necessário um reconhecimento dos nossos erros. É necessário o reconhecimento das nossas práticas pecaminosas. É necessário arrepender-se dela. Há uma necessidade de buscar a lei do Senhor nos dias atuais para sabermos se estamos de acordo com as orientações divinas ou não. E a partir disso buscar a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Geralmente a Bíblia diz que Deus ele perdoa os nossos pecados, mas as consequências dos nossos pecados elas são inevitáveis. Nós vamos sofrer as consequências daquilo que praticamos. Então a orientação bíblica, a leitura diária da palavra de Deus, o ensino, a priorização, nós vemos aqui isto, a priorização da palavra de Deus. Nos dias atuais há igrejas que preferem o louvorzão, as mensagens fast food, mensagens rápidas e sempre mensagens direcionadas, sempre mensagem de vitórias, sempre mensagem de prosperidades, sempre mensagem de ânimos, sempre mensagem de alegrias, sempre mensagens triunfalistas, sempre as guerras espirituais serão ganhas e tantas outras coisas que ensinam, mas esquecem de dizer que as tribulações também são presentes na vida dos justos e que há a necessidade da santificação, também que Deus às vezes não ouve as nossas orações como não ouvia as orações de Paulo, e nós precisamos ensinar ao nosso povo que às vezes Deus também diz não, que às vezes também sofremos derrotas, que também somos vitoriosos quando somos derrotados. Há aqueles que passaram pelo fogo, passaram pelas águas, passaram pela espada, passaram pelas feras e não morreram, mas há aqueles que foram submersos nas águas e morreram pelo fogo, morreram pela espada, morreram pelas feras e todavia também são heróis. Então, para sermos heróis, não é somente de vitória em vitória. Há também as derrotas implantadas na nossa vida que precisamos ter cautela, ter entendimento e suplantar todas essas questões. Deus dará a vitória de paz, mas às vezes nos nossos próprios negócios nós precisamos aprender, precisamos de experiências e às vezes sofremos derrota para um recomeço. Recomeçar a nossa vida. Precisamos pregar a mensagem de Deus como ela é, que Deus ele é amor, mas também que é juízo, que Deus abençoa aqueles que estão retos, mas também que pune, que açoita aquele a quem ama. Pregar a palavra com verdade. O segundo tópico, a renovação do pacto com o Senhor, a leitura do livro Diante do Povo. Então agora Josias ele percebe isso, é instruído sobre as leis do Senhor, a necessidade do povo estar diante de Deus, então ele faz uma leitura do livro diante do povo de Israel, fazendo com que o povo também venha ao conhecimento de Deus, convoca todas as autoridades de Israel ao arrependimento, conscientiza o povo de quanto eles estavam distantes de Deus, e todo o povo então chora e busca um verdadeiro avivamento que começa em ouvir a palavra de Deus. Observe, muitas pessoas têm confundido o avivamento com movimentos, certos vigilhões da noite com gritarias, pessoas que pegam o microfone e gritam nas maiores alturas, que fazem com que o povo dance na tal dança do Espírito e que eles saem correndo e pulando no meio da igreja. E eles constituem isso como se isto fosse um avivamento. Mas aqui está dizendo que Josias promoveu o avivamento a partir da leitura da lei. O povo está avivado quando volta a buscar as mensagens divinas, faz propósito de ouvir e obedecer a palavra de Deus. Este é o verdadeiro avivamento. Não que nós não se alegramos dos nossos cultos. Não estou dizendo que é proibido das pessoas glorificarem, se levantarem, pularem em um culto onde a mensagem é pentecostal e que o poder de Deus se manifesta. Não estou dizendo isso, mas nem sempre isto é o avivamento.
Senão os carnavais eram um avivamento onde as pessoas pulam o dia inteiro, a noite inteira, a semana inteira. E todavia o avivamento não está relacionado apenas ao movimento corporal, ao movimento musical. O avivamento ele está mais relacionado em atitudes, em mudanças interiores. É do interior para o exterior, não é o contrário disso. O avivamento não é as pessoas que pulam, que choram e que continuam na prática de coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Mas o avivamento ele começa quando nós nos voltamos para a palavra de Deus. Começamos a fazer a leitura dela, começamos a identificar que ela é a voz de Deus e que promove mudanças, e que nós aceitamos essas mudanças em nossa vida, e que passamos a mudar o nosso caráter, a nossa atitude, o nosso pensamento, e passamos a buscar a Deus e tratar o próximo como a nós mesmos, e a obedecer a palavra do Senhor. E a partir daí, este é o avivamento que está presente em nossa vida. Qual foi o avivamento que houve com o povo de Israel no período de Josias? Ele fez a leitura do livro da lei. O Israel percebeu que estavam distantes, queimando incenso aos balins e distantes dos mandamentos do Senhor. Houve um arrependimento, a destruição dos deuses estranhos, dos altares dos balins, e voltaram a buscar a presença de Deus, mudaram seu culto, a sua atitude para com Deus, para com o próximo, e passaram a obedecer a lei do Senhor. Assim foi também no período de Esdras, quando ele traz de volta o povo do exílio, que o povo está ausente das leis do Senhor e que começaram a ouvir as leis novamente. O povo então se arrepende, se quebranta, passa da manhã até o meio-dia, orando, buscando e ouvindo a palavra e praticando. Então ali começa um verdadeiro avivamento na vida do povo de Israel através de Esdras. Então aqui também no livro de Josias está presente esse mesmo avivamento a partir da palavra, a busca pela palavra, a sede pela palavra e as orientações dadas através da palavra do Senhor. E a destruição é o segundo ponto do segundo tópico, a destruição dos ídolos, como já falamos, foi quebrado os ídolos de Baal, Judá, então deixou de ser idólatra e começa a servir ao Senhor nosso Deus. E o terceiro ponto é a celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa e a restauração dos ofícios no templo. O templo começa a funcionar novamente, o altar de holocausto é restabelecido. O altar de holocausto ele é o símbolo da cruz de Cristo. O altar de holocausto é onde morria o cordeiro inocente pelos pecados daqueles que estavam praticando os pecados, morriam em lugar. É o símbolo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então deveria, como diz as leis, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Mas ali o fogo havia se apagado e as pessoas precisavam novamente voltar para estas práticas das leis do Senhor, os rituais estabelecidos por Deus no templo. Os sacerdotes deveriam estar de novo na atividade, ensinando o povo, levando o povo ao arrependimento. Então o templo começa a funcionar depois de uma limpeza, o sacerdote é restabelecido aos seus postos, o povo então vai de novo às práticas da adoração, às práticas do louvor, do arrependimento, de toda a manifestação cerimonial no templo do Senhor. E a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus é restabelecida e a presença de Deus volta para o meio do povo. Depois que o povo se arrepende, depois que Deus os perdoa e que volta então para fazer-se presente respondendo ao povo de Israel que está clamando ao seu Deus. Além dos sacerdotes, os levitas, os cantores, de novo estão entoando louvor da lei do Senhor. Sempre a gente observa que quando Neemias veio, ele trouxe cantores. Quando Esdras veio, ele trouxe cantores. Quando Zorobabel veio restaurar o povo de Israel, também houve cantores. Agora, na presença de Josias, os cantores estão sendo restabelecidos, porque o cântico a Deus, o cântico do louvor a Deus, do agradecimento a Deus. O louvor é dizer bem de Deus, falar dos feitos de Deus. Então eles estão falando dos feitos de Deus, o que Deus propôs para eles, qual que é o compromisso de Deus com o povo de Israel. Então os louvores diziam isso, os levitas estavam presentes, os guardas voltam de novo e toda a funcionalidade do templo volta ao normal.
a partir das ordens de Josias, a partir do temor de Josias. Então Josias promove esse avivamento, este restabelecimento do povo de Israel, de novo, para que eles possam ter a presença de Deus e praticar as ordens que o livro da lei diz. Olha a importância de um líder comprometido com o Senhor. A importância de um líder comprometido com a palavra de Deus, ela é notável, e a diferença na vida da igreja, porque é a igreja que traz este avivamento através da palavra. A palavra promove o avivamento, promove mudança, promove alegria, promove bênçãos, milagres. Então, o líder que é comprometido em ensinar a palavra, de trazer o povo de volta ao arrependimento a partir da palavra, ele tem sucesso. Porque o sucesso na igreja, o sucesso espiritual, não estão nas nossas próprias profissões, nos nossos próprios empreendimentos, mas nem nos nossos próprios propósitos, mas a partir da palavra de Deus, a partir da lei do Senhor, era quem vai nos orientar e promover de volta o avivamento bíblico para a nossa vida. Então, o segundo maior festa de Israel, como diz aqui, a maior Páscoa da monarquia. Então, a maior festa, a Páscoa era uma das maiores festas do povo de Israel, porque a Páscoa relembrava o tempo que eles estavam escravos no Egito. Páscoa, o Pachê, significa passagem. Mas que passagem? Passagem da escravidão para a liberdade. Passagem da terra do Egito, passando pelo Mar Vermelho, indo para a terra de Canaã. Páscoa é a passagem do povo. O povo passou de um período de escravidão, sendo escravos nas mãos de Faraó, sendo escravos fazendo obras para Faraó, sendo então injuriados, maltratados por Faraó. Então, quando eles foram tirados da terra do Egito, eles passaram para a terra de Canaã através das águas, através do Mar Vermelho. E do outro lado alcançaram a liberdade religiosa, a liberdade da escravidão, a liberdade para adorar o seu próprio Deus. Então, por isso que do outro lado foram instituídas as leis do Senhor. Agora eram livres para oferecerem cultos a Deus e terem a sua própria nação, e eles mesmos promoverem o seu próprio bem-estar. E a partir daí foi instituído a Páscoa, que também não deixa de ser um símbolo para Cristo, que é a nossa Páscoa. Porque naquela noite em que era a última praga, que o Senhor Deus havia dito através de Moisés, que cada família deveria ter os pães asmos, as ervas amargas e um cabrito assado para a família, um cordeiro assado. Então, o cordeiro assado era para ser comido todo, juntamente com pães asmos e com ervas amargas. Isto era o símbolo de Cristo, que é a nossa Páscoa, que é a nossa passagem para a eternidade. É através de Cristo que nós temos do Egito, que simboliza o mundo, onde estávamos sendo escravos pelo diabo, que é o símbolo de Faraó, e que escravizava a alma das pessoas, que trazia males para a vida espiritual das pessoas. E a partir de Cristo, que nos tirou de lá e nos levou pelas águas do batismo para uma nova vida, para a liberdade, não somos mais escravos do diabo, ele não tem mais poder sobre a nossa vida. Agora é Cristo quem vive em mim, como disse Paulo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. É a liberdade que nós adquirimos a partir de Cristo e que a partir desta liberdade em Cristo, nós agora não somos mais escravos. E Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Cristo é que morreu por nós. As ervas amargas são os símbolos do sofrimento de Cristo, o quanto ele sofreu por nós. Ele ofereceu-se a si mesmo como cordeiro mudo, foi levado ao matadouro sem abrir a sua boca, sofreu castigos, como disse o profeta Isaías, foi aflito, oprimido de Deus, ferido pelas nossas transgressões. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é o símbolo das ervas amargas. Os pães asmos é que a vida dele não tinha pecado. Os pães asmos eram pães feitos sem o fermento. E o fermento na Bíblia, simbologicamente, ele é o símbolo do pecado. E na vida de Jesus não há pecado. Ele era justo. Alguém me convence de pecado? Ninguém convencia ele de pecado porque ele não havia transgredido. Foi necessário alguém levantar uma injúria, uma calúnia para que Cristo fosse condenado. Mas ele não tinha pecado.
Ele era uma pessoa justa, como o sacerdote diz. Realmente esse homem era justo, a esposa de Pilato. Muito sofri por causa desse justo. E assim as pessoas diziam que ele era justo, era sem pecado, era inocente. De fato ele era, porque não havia pecado na vida de Jesus. Então, na atualidade, hoje, nós comemoramos a nossa Páscoa como a ceia do Senhor, que é os pães que é partido por vós, como ele disse, o vinho que é derramado por vós, o seu sangue. Então a nossa Páscoa é Cristo. Por isso que Paulo vai dizer, Cristo é a nossa Páscoa. E então ele que nos libertou. E ele diz aos Gálatas, permanecer na liberdade com que fostes libertos. É a nossa liberdade em Cristo. E o povo de Israel, através de Josias, então, conclama a maior festividade, a maior comemoração, que é a Páscoa do Senhor. E a partir daí o culto foi restabelecido, a presença do Senhor estava presente na vida de Israel, como também a bênção de Deus começou a vir sobre a vida de Josias e todo o Judá, todo o reino de Judá. Agora estão com o culto restabelecido, com a presença de Deus instituída novamente, com as leis do Senhor sendo cumpridas, e as consequências do pecado da nação antes de Josias, ela só veio depois da morte de Josias. Quando o rei Josias morreu, todo o povo de Israel então ofereceu o seu luto como um rei muito bom, um rei que trouxe de volta o povo à palavra de Deus, à presença de Deus, à obediência das leis do Senhor. Então eles choraram e lamentaram pela morte de Josias, porque de fato um homem bom, os passos de um homem bom são guiados pelo Senhor, o nosso Deus. Portanto, professor e professora, que possamos neste domingo falar aos nossos alunos a importância de restabelecer o culto a Deus, a importância do nosso templo, porque hoje nós somos o templo de Deus, onde devemos portar a palavra de Deus e a presença de Deus. A importância de nosso templo estar restabelecido, estar limpo, estar em condições de novamente de oferecermos cultos a Deus e louvores, e a presença do Espírito está presente em nossa vida. Vamos dar ênfase para a palavra de Deus, para a obediência na palavra de Deus, para daí o avivamento estar presente em nossa vida e as pessoas com liberdade adorar e servirem a Deus e a presença de Deus continuar continuamente sobre a igreja do Senhor. Portanto, professor e professora, que você tenha uma boa aula.